Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Economia 1, o curso introdutório de Economia da UFRPE. Meu nome é Luiz Flávio Maia Filho e nós estamos agora chegando no ponto do curso em que a gente se concentra de maneira mais direcionada à questão da macroeconomia. Então a gente vai começar a discutir aqui os tópicos do capítulo 23 do livro do Mankell, que está sendo adotado nessa disciplina. E a gente vai começar com algumas noções básicas, tá? A macroeconomia, como a gente já discutiu lá no início da disciplina, é o estudo de fenômenos que afetam a economia como um todo, fenômenos tais como a inflação, o crescimento econômico, o desemprego e as flutuações cíclicas da economia, recessões ou expansões e depressões. Antes de seguir em diante, deixa eu até fazer aqui um desenho só para a gente esclarecer um pouquinho como funcionam os ciclos na economia, tá? A gente está acostumado a pensar em ciclos como sendo algo bastante irregular, como se fosse um período de crescimento, um período de decréscimo, um período de crescimento, um período de decréscimo, né? Essa é a ideia que geralmente a gente tem. Vamos dizer que aqui tivesse o PIB de um determinado país e evoluindo ao longo do tempo. Seria essa visão mais de senso comum. Mas os verdadeiros ciclos econômicos, eles não funcionam dessa forma. Então vamos redesenhar aqui a visão de como são os ciclos econômicos na prática, tá? Então vou fazer aqui o mesmo diagrama, em que aqui a gente tem uma medida do ritmo de atividade da economia, né? Então vou chamar aqui o PIB. A gente já falou algumas vezes dessa medida, a gente vai falar em mais detalhes dentro de alguns segundos, em alguns minutos. E os verdadeiros ciclos econômicos, a primeira coisa que a gente nota é que existe uma tendência. Os ciclos, na verdade, eles são flutuações não muito regulares em torno de uma tendência. Então, em alguns momentos, a gente pode ter flutuações que não caracterizam nem expansão nem contração. Depois a gente tem momentos de forte recessão ou de forte redução da atividade econômica, mas a economia tende a operar flutuando em torno de uma determinada tendência de longo prazo. Então, nessa caracterização do crescimento econômico, a macroeconomia praticamente se divide, a macroeconomia moderna praticamente se divide em duas questões. Uma, explicar os condicionantes dessa tendência, se essa tendência passa a ser mais inclinada ou mais estagnação, né, caracterizando uma estagnação, e a outra, as flutuações em torno da tendência. Então, a parte que explica as tendências é um ramo da economia chamada de teoria do crescimento econômico, e a parte que explica as flutuações em torno dessa tendência é um ramo da economia chamada de ciclos econômicos reais, ou ciclos econômicos de negócios. Muito bem, feito essa explicação, a gente pode voltar aqui para as nossas notas e ainda numa medida bem básica, discutir aqui quais são as questões do interesse da macroeconomia. Então eu coloquei 3 aqui que ilustram o interesse do macroeconomista. Primeiro, por que a renda média é elevada em alguns países e baixa em outros? Então, tem países como o Brasil, em que a renda média anual das pessoas deve estar aí em torno de $7.000 por ano, 7.000, 8.000 dólares por ano. Enquanto outros países, como Estados Unidos ou países europeus, essa renda média por cidadãos chega à casa dos 35, 40, até 45 mil dólares por ano. Então, essa é uma das questões que interessam os macroeconomistas. A segunda, por que os preços sobem rapidamente em certas circunstâncias e ficam estáveis em outras? Então, aqui a gente está falando diretamente do caso da inflação, né? Por que a inflação? Como tratar o problema da inflação? Se existe mais de um tipo de inflação e assim por diante. E o terceiro ponto, por que a produção e o emprego sobem rapidamente em certos períodos, mas tendem a se desacelerar em seguida. Então, aqui a gente vai falar dos ciclos econômicos, dos momentos de entusiasmo, de fortes estímulos à atividade econômica e momentos de certo pessimismo generalizado em que a produção acaba caindo muito rapidamente. Pois bem, a gente vai discutir questões como essas na macroeconomia. Antes de prosseguir, a gente precisa fazer alguns comentários a respeito da renda e da despesa nacional.
Eu vou voltar aqui para o nosso quadro branco, na verdade o quadro cinzento aqui, só para lembrar aos nossos alunos de um modelo que a gente viu lá no início do curso, da disciplina, em que a gente falava assim, vamos pegar modelos econômicos. Aí a gente pegou o modelo mais simples que podia existir, que era o modelo circular da renda. A gente tinha de um lado as famílias, de outro lado as empresas, e a gente tinha transações que eram realizadas entre essas duas partes. Então isso era uma maneira muito simplificada de descrever a realidade, mas a gente vai resgatar esse modelinho bem básico, que ele vai nos ser útil agora na explicação que vamos fazer. Então aqui a gente está falando de um fluxo real de serviços. Então as empresas vendem bens e serviços às famílias, né? Seja lá os nossos alimentos, seja um serviço como a educação, e assim por diante. Todos os tipos de bens e serviços que as empresas vendem para as famílias estão representados aqui nessa seta. Por outro lado, a família vende ou aluga para as empresas a força de trabalho, né? Em primeiro lugar. Então, o trabalho ele é um serviço que é vendido das famílias para as empresas, e existem outros, né? Se a gente for pensar com certo cuidado, todas as propriedades da economia, todas as propriedades de uma economia pertencem, em última instância, às famílias, às pessoas. Então a gente tem aqui o aluguel, também na forma de transações aqui, o aluguel de terras, o aluguel de equipamentos, o uso de recursos financeiros. Então, também a gente tem transações aqui que são consideradas, digamos assim, transações, fluxos de bens e serviços que vão também das famílias para as empresas. Ora, para pagar pelos bens e serviços, as famílias enviam para cá, na forma dos seus pagamentos, recursos financeiros, né, que são o pagamento pelos dinheiros. E, por outro lado, também, se aqui as famílias oferecem a força de trabalho, elas recebem também um pagamento equivalente àqueles serviços que estão sendo prestados. Então, também a gente tem um fluxo financeiro. Pois bem, por que a gente está resgatando esse modelo do modelo circular da renda? Porque o que a gente vê na macroeconomia é que, em última instância, esses dois fluxos são equivalentes. Então, medir a velocidade com que esses bens e serviços estão sendo produzidos e vendidos é uma maneira alternativa de medir também a velocidade com que a renda está sendo paga das empresas para as famílias. Então, se um desses lados do diagrama acelerar a velocidade, também o outro vai acelerar a velocidade, de modo a que os pagamentos sejam feitos àquelas famílias. Então, é isso que a gente chama, voltando lá à nossa ficha, que a gente chama a equivalência entre renda e despesa nacional. Quando desejamos medir o ritmo da atividade econômica, podemos contabilizar todas as vendas de bens finais realizadas na economia. O valor total nos dará uma boa noção do volume total de aquisições pelas famílias. Tudo bem, mas por outro lado, poderíamos contabilizar toda a renda paga às famílias, que são, em última instância, proprietárias das empresas, das terras, dos imóveis e da força de trabalho. Então, também teríamos uma boa estimativa da riqueza produzida ao longo de um determinado período. Pois bem, para a economia como um todo, a despesa realizada por um agente se transforma em renda para um outro agente econômico, e toda a renda se transforma em despesa. Tá, aí aqueles mais curiosos poderiam fazer algumas perguntas assim. Peraí, mas e se eu recebesse meu salário e poupasse, digamos, 30%? Nesse caso, você poderia colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Será que esse dinheiro ficaria fora do fluxo lá, da circulação de bens e serviços? Ora, claro que não. O sistema financeiro da habitação utilizaria esses recursos que você depositou para financiar a compra da casa própria do teu vizinho, por exemplo. Então deixa eu pensar uma outra circunstância. Eu poderia guardar o dinheiro comprando terras. Mas espera aí, a venda das terras será contabilizada como parte das despesas totais da economia. O lucro que for gerado na venda da terra, né, pelo vendedor, vai inclusive pagar imposto de renda.
Ora, se vai pagar imposto de renda, aquilo também é renda e, portanto, está sendo contabilizado na economia na medida do ritmo da atividade. Terceira opção, eu poderia guardar as notas de reais embaixo do meu colchão. Mas espera aí, as notas que você optou por reter já vieram da compra do teu trabalho. Então, uma despesa que já foi realizada pela empresa em que você trabalha. Então, na macroeconomia, o volume de renda paga num período corresponde ao volume de despesas ali também realizadas. Então, seria uma alternativa medir a renda total paga ou a venda de bens e serviços finais na economia.